que te enamores. Cuando al final no voy a estar cuando tú llores, como te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar quando de ti me enamore. Olá, BBC em leitores e seguidores. Oi, professora Zilma. E aí, como é que vocês estão nesta tarde de hoje? Nossos planos para hoje são de ler mais um capítulo, ou pelo menos 2. E eu estava folheando o livro e acabei de descobrir que nós estamos na parte 3 do livro, mas há uma parte 4 do livro, então ainda temos uma parte 4 pela frente. Também estou ansiosa para poder ver o que vai acontecer aqui nas próximas linhas e capítulos de Cinder. Eu acredito que dê pra gente ler o capítulo 25 e 26. Deixa só eu checar. 25. E botar um marcador aqui pra gente ter uma noção, né? Do quanto tem cada capítulo. Nossa, o 25 é um capítulo grande. O 25 é um capítulo mais ou menos do tamanho do capítulo de ontem. E o 26 também é um tiquinho grande. Vou deixar marcado aqui, no final do capítulo 26. E aí, nós vamos ler o capítulo 25. E a depender do tempo que nós tivermos, a gente lê o capítulo 26. Mas o capítulo 26 é um capítulo metade do 25, mais ou menos. 2 capítulos se dá tempo, porque a gente tem um limite de tempo na nossa live. A gente tem um limite de tempo na nossa live. Né? Ok. Terminamos o capítulo de ontem com a Cinder dando um piripaque dentro do elevador com... Ai, gente, eu não sei lidar com esses dois, não. Fala sério. Na hora que a gente tá tipo assim, agora vai, agora vai, agora vai. Ela vai lá e o quê? Dá tchu-tchu. Assim deu curto-circuito. Aí chega e engasguei. Pois é. Então hoje nós vamos começar a ler o capítulo 25. E a Cinder, ela tá indo, né, agora se consultar com o Dr. Erland, porque ela tava indo lá somente entregar o Android, etc e tal, mas depois do piripaque dela, e depois de Kai se aconselhar com ela, e insistir de novo pra ir pro baile, tererê, 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 ela teve um piripaque e ele acha melhor que ela vá lá dar uma conferida com o Dr. Erland pra ver se tá tudo bem com ela mesma. Vocês acham que o Dr. Erland vai gostar de saber que Cinder apareceu no palácio com a Levana dando as caras por lá? Eu acho que isso vai dar encrenca, né? Mas vamos continuar a nossa leitura. Capítulo 25. Kai recebeu 2 comunicados entre o momento em que saíram do elevador e que chegaram ao escritório do Dr. Erland. Cinder sabia porque podia ouvir o som vindo do cinto dele, mas não os atendeu. Insistiu em ajudá-la a percorrer o corredor, apesar de seus protestos, de que podia andar por si só e dos olhares curiosos de todos que passavam por eles. Olhares curiosos não pareciam incomodar o príncipe como a ela. Ele não bateu à porta quando chegaram ao escritório e o Dr. Erland, vendo que tinham entrado sem se anunciar, não pareceu surpreso ao ver o príncipe. Aconteceu de novo, disse Kai. O desmaio dela, seja lá o que isso for. Os olhos azuis do Dr. Erland se voltaram para Cinder. Já passou, disse ela. Estou bem. Você não está bem, argumentou Kai. O que causa isso? O que podemos fazer para impedir que isso aconteça de novo? Vou dar uma olhada nela, disse o Dr. Erland. Veremos o que pode ser feito para evitar que isso aconteça de novo.
Kai pareceu considerar essa resposta aceitável, mas apenas um pouco. Se você precisar de verbas para fazer a pesquisa ou de um equipamento especial, qualquer coisa. Não vamos precipitar as coisas, disse o doutor. Ela provavelmente só precisa de outro ajuste. Cinder cerrou os dentes quando o detector de mentiras piscou para ela. Ele estava mentindo para um príncipe de novo. Estava mentindo para ela. Mas Kai não se opôs, não questionou. Ele respirou fundo e encarou Cinder. A expressão a deixou desconfortável. O olhar que seguira o olhar que sugeria que ela era uma boneca chinesa, facilmente quebrável. E talvez um sinal de desapontamento estivesse por trás de tudo. É sério, estou bem. Ela podia ver que ele não estava convencido, mas não tinha como argumentar. O comunicador dele soou de novo. Kai finalmente olhou para o aparelho, em seguida fechou a cara e desligou. Preciso ir. É óbvio. O primeiro-ministro da África convocou uma reunião dos líderes mundiais. Muito chato e político. Meu conselheiro está prestes a ter um colapso. Ela ergueu as sobrancelhas de uma forma que esperava convencê-lo do quanto estava tranquila com o fato de ele a deixar. Afinal, ele era o príncipe. Os mais poderosos homens e mulheres da Terra o haviam convocado. Ela entendia. E ainda assim, ele estava lá, com ela. Estou bem, disse Cinder. Vá embora. A preocupação nos olhos dele se suavizou. Ele se virou na direção do Dr. Erland, tirou algo do bolso e colocou-o na mão do doutor. Eu também vim para lhe trazer isso. Dr. Erland pôs os óculos e segurou o frasco de vidro contra a luz. Estava cheio de um líquido claro. E isso é? Um presente da rainha Levana. Ela declara ser um antídoto para a letomose. O coração de Cinder disparou. Todo o foco de seu olhar estava no frasco. Um antídoto? Pione. O Dr. Erland ficou pálido, os olhos arregalados por trás dos óculos. É mesmo? Pode ser um truque, eu não sei. Supostamente é uma dose suficiente para um homem adulto. Entendo. Você acha que pode duplicá-lo, se for mesmo um remédio? Os lábios do Dr. Erland se apertaram em uma linha fina. Ele baixou o frasco. Isso depende de muitas coisas, Vossa Alteza, respondeu ele depois de uma longa pausa. Mas farei o meu melhor. Obrigado. Me avise assim que descobrir alguma coisa. É claro. A testa de Kai relaxou com alívio. Ele se virou para Cinder. E você me avisará se qualquer coisa... Sim. Mudar de ideia quanto ao baile? Cinder pressionou os lábios. O sorriso de Kai mal alcançava seus olhos. Com uma reverência breve para o doutor, ele se foi. Cinder tornou a olhar para o frasco, seguro pelo punho do doutor. Um desejo a percorreu. Mas então ela viu que as articulações dele estavam pálidas e levantou os olhos, percebendo-se alvo de um olhar tempestuoso. O que você acha que está fazendo aqui? Perguntou ele, plantando a mão livre na mesa. Ela o encarou, surpresa com a sua veemência. Você não compreende que a rainha Levana está aqui, agora, neste palácio? Não entendeu quando eu lhe avisei para ficar longe daqui? Eu tive que entregar o androide do príncipe. Faz parte do meu trabalho. Você está falando de subsistência. Eu estou falando de sobrevivência. Você não está segura aqui. Para sua informação, aquele androide pode ser uma questão de sobrevivência. Ela cerrou os dentes, impedindo-se de dizer mais. Com um suspiro pesado, tirou as mãos das luvas sufocantes e as enfiou no bolso. Está certo, desculpe, mas agora estou aqui. Você tem que ir, agora. E se ela pedir para visitar os laboratórios? Por que a rainha se importaria com os laboratórios? Ela tomou um assento em frente ao Dr. Erland e ele continuou de pé. Além disso, é tarde demais. A rainha já me viu. Ela esperava que o doutor explodisse em uma declaração, mas em vez disso, sua cara fechada foi logo substituída por uma expressão de horror. Suas sobrancelhas espessas se juntaram sob o chapéu. Lentamente, ele afundou na cadeira. Ela
Viu você? Tem certeza? Cinder assentiu. Eu estava no jardim quando os protestos aconteceram. A rainha Levana apareceu em uma das varandas superiores e fez alguma coisa com a multidão, lavagem cerebral ou encantamento, ou seja lá como for chamado. Todos se acalmaram e pararam de protestar. Foi tão horripilante, como se todos tivessem, de uma hora para outra, esquecido por que estavam ali, porque a odiavam, e depois simplesmente foram embora. Isso mesmo, o Dr. Erland pousou o frasco na mesa. De repente, fica muito claro como ela consegue impedir que o próprio povo se rebele contra o seu reinado. Não fica? Cinder se inclinou para a frente, batendo na mesa com os dedos de metal. Mesmo, mas o problema é o seguinte. Você disse antes que cascudos não são afetados pelo encanto lunar, não disse? Foi por isso que ela mandou que eles, quero dizer, que nós fôssemos mortos? Certo. Mas o encanto me afetou. Eu confiei nela tanto quanto em qualquer um. Pelo menos até que a minha programação entrasse em cena e tomasse o controle. Ela o observou enquanto o Dr. Erland tirava o boné, ajustava a aba e o colocava de novo sobre seu macio cabelo grisalho. Isso não deveria ter acontecido, não é? Porque sou uma cascuda. Não, respondeu ele, sem muita hesitação. Isso não deveria ter acontecido. Ele se levantou da cadeira e ficou olhando pelas janelas que iam do chão ao teto. Um impulso de esticar a mão e pegar o frasco da mesa se avolumou na ponta de seus dedos, mas Cinder se conteve. O antídoto. Se aquilo era mesmo um antídoto, era importante para todos. Engolindo em seco, ela se reclinou para trás. Doutor, você me parece muito surpreso. Ah, você não me parece muito surpreso. Ele ergueu a mão e deu tapinhas na boca com os 2 dedos antes de se virar novamente para ela. Talvez eu tenha interpretado mal seu diagnóstico. Mentira. Ela esfregou as mãos no colo. Ou então você simplesmente não me disse a verdade. As sobrancelhas dele se uniram, mas ele não negou. Cinder torceu os dedos. Então eu não sou lunar? Não, não. Você é definitivamente lunar. Verdade. Ela afundou na cadeira desapontada. Estive pesquisando sobre sua família, senhorita Lin. Ele deve ter visto os olhos dela se iluminarem, porque rapidamente ergueu as mãos. Quero dizer, sua família adotiva. Você está ciente de que seu falecido guardião, Lingaran, desenvolvia sistemas para androides? Cinder pensou nas placas e prêmios na cornija da lareira na sala de estar de Adri. Isso me soa meio familiar. Bem, no ano anterior à sua cirurgia, ele lançou uma invenção na Feira de Ciências de Nova Pequim, um protótipo que chamou de Sistema de Segurança Bioelétrico. Cinder ficou olhando para ele. O quê? De pé, o Dr. Erland mexeu no netscreen até que uma holografia familiar surgisse diante deles. Ele aumentou a representação do pescoço de Cinder, exibindo um pequeno ponto preto na parte de cima de sua coluna. Isso. Cinder esticou a mão para tocar sua nuca, massageando-a. É um dispositivo que se liga ao sistema nervoso de uma pessoa. Tem 2 protótipos. Em um terráqueo, tem 2. Oh, meu Deus do céu, hoje está difícil. Tem 2 propósitos. Em um terráqueo, evita a manipulação externa de sua própria bioeletricidade. Essencialmente, torna a pessoa imune ao controle lunar. Por outro lado, quando instalado em um lunar, impede que ele manipule a eletricidade dos outros, a bioeletricidade dos outros. É como instalar uma trava no encanto lunar de alguém. Cinder sacudiu a cabeça, ainda coçando a nuca. Uma trava? Na magia? Isso é possível? O Dr. Erland ergueu um dedo para ela. Não é magia. Chamar isso de magia apenas confere mais poder a eles. Tudo bem. Seja lá o que for bioelétrico, isso é possível?
Evidentemente, o dom lunar é a capacidade de usar o cérebro para emitir e controlar energia eletromagnética. Bloquear essa capacidade demandaria a alteração do sistema nervoso quando ele entra no tronco cerebral. E fazer isso enquanto ainda permite movimento total e sensações seria... É bem impressionante, engenhoso de fato. De boca aberta, Cinder seguiu o doutor com o olhar enquanto ele se sentava de novo. Ele estaria rico. Se ele tivesse sobrevivido, talvez estivesse. O doutor desligou o touchscreen. Quando ele lançou a invenção na feira, o protótipo ainda não tinha sido testado, e seus contemporâneos estavam céticos, e com razão. Ele primeiro precisava testá-lo. E para isso ele precisava de um lunar. Para que tudo ocorresse de forma ideal, ele precisava de um lunar e um terráqueo para cobaias, a fim de testar os dois resultados separadamente. Se ele encontrou uma cobaia terráquea, não faço a menor ideia, mas claramente achou você e instalou a invenção como uma forma de impedir que você usasse o seu dom. Isso explica por que você não usou o seu dom desde a operação. Ela balançou os pés inquieta. Você não interpretou mal o meu diagnóstico. Você sabia disso desde o começo, desde o momento em que entrou neste laboratório. Sabia que eu era um lunar e que tinha essa trava louca e... Você sabia. O Dr. Erland apertou as mãos. Pela primeira vez, Cinder notou um anel de ouro no dedo dele. O que você fez comigo? Perguntou ela, fincando os pés e se levantando. Quando me tocou e doeu tanto que eu desmaiei, e hoje de novo, o que está causando isso? O que está acontecendo comigo? Acalme-se, senhorita Lin. Por quê? Para que você possa mentir um pouco mais para mim, como mente para o príncipe? Se eu menti, foi apenas para proteger você. Me proteger do quê? O Dr. Erland abriu os dedos. Entendo que você esteja confusa. Não, você não entendeu nada. Há uma semana eu sabia exatamente quem eu era, o que eu era. E talvez fosse um ciborgue sem valor algum, mas pelo menos eu sabia disso. E agora? Agora eu sou uma lunar que supostamente tem magia, mas não pode usá-la. E agora tem essa rainha louca que quer por alguma razão me matar. Níveis de adrenalina acentuados, alertou o painel de controle dela. Providência recomendada: desacelerar e controlar a respiração. Contando 1, 2, 3. Por favor, se acalme, senhorita Lin. Na verdade, é muito bom que você tenha sido selecionada para receber essa trava. Tenho certeza de que você tem razão. Eu simplesmente amo ser tratada como cobaia, sabia? Goste ou não, a trava tem sido benéfica para você. Como? Se você parasse de gritar, eu diria. Ela mordeu os lábios e sentiu a respiração se estabilizando contra a sua vontade. Tudo bem, mas me diga a verdade dessa vez. Cruzando os braços, ela se reclinou na cadeira. Às vezes, você é um pouco irritante, senhorita Lin. O Dr. Erland suspirou, coçando a têmpora. Veja, manipular bioeletricidade é algo tão natural para os lunares que é praticamente impossível evitar, especialmente em uma idade tão jovem. Deixada à própria sorte, você teria chamado muita atenção para si mesma. Seria como tatuar lunar na sua testa. E mesmo que você conseguisse controlar isso, o dom é uma parte tão fundamental de sua constituição interna que sufocá-lo poderia gerar efeitos colaterais psicológicos devastadores, alucinações, depressão, até mesmo loucura. Ele uniu as pontas dos dedos e esperou. Então veja, instalar uma trava no seu dom protegeu você de várias formas de si mesma. Cinder o encarou, os olhos fixos. Você entende como isso foi mutuamente benéfico? Continuou o doutor. Lingaran teve sua cobaia e você foi capaz de se misturar aos terráqueos sem enlouquecer. Cinder lentamente se inclinou para a frente. Nossa? Perdão? Nossa, você disse que o dom é uma parte fundamental de nossa constituição interna.
O doutor se endireitou ajustando as lapelas do jaleco. Ah, eu disse? Você é lunar. Ele tirou o chapéu e o arremessou na mesa. Parecia menor sem ele, mais velho. Não minta para mim. Eu não ia mentir, senhorita Lynn. Estava apenas tentando pensar em um jeito de explicar isso de um modo que faça você me olhar de uma maneira menos acusatória. Fechando a boca, Cinder se levantou da cadeira novamente e se afastou da mesa. Ela o encarou de forma dura, como se realmente fosse aparecer uma tatuagem de lunar em sua testa. Como posso acreditar em qualquer coisa que você já disse? Como posso saber que não está fazendo uma lavagem cerebral em mim agora? Ele deu de ombros. Se eu andasse por aí encantando pessoas o dia todo, pelo menos faria com que me vissem mais alto, não acha? Ela franziu o senho, ignorando. Estava pensando na rainha à varanda, como seus dispositivos óptico-biônicos a alertaram sobre uma mentira, mesmo quando mesmo quando nada havia sido dito. De alguma forma, o cérebro dela era capaz de diferenciar a realidade da ilusão, ainda que seus olhos não conseguissem. Semicerrando os olhos, ela projetou um dedo acusador para o doutor. Você usou seu controle mental em mim. Quando nos conhecemos, você fez uma lavagem cerebral em mim, igualzinho a rainha. Me fez confiar em você. Seja justa. Você estava prestes a me atacar com uma chave de fenda. A raiva dela oscilou. O Dr. Erland estendeu as palmas das mãos para ela. Eu lhe asseguro, senhorita Lynn, que nos 20 anos em que estive na Terra, não fiz mau uso do meu dom nenhuma vez sequer. E estou pagando o preço por essa decisão todos os dias. Minha estabilidade mental, minha saúde psicológica, meus sentidos estão falhando porque eu me recuso a manipular os pensamentos e sentimentos dos que estão à minha volta. Nem todos os lunares são confiáveis, e sei disso tão bem quanto qualquer outra pessoa, mas você pode confiar em mim. Cinder engoliu em seco e se apoiou no encosto da cadeira. Kai sabe? É claro que não. Ninguém pode saber. Mas você trabalha no palácio. Vê Kai o tempo todo. E o imperador Rican. Um brilho de irritação atravessou os olhos azuis do Dr. Erland. Sim, e por que isso deveria aborrecer você? Porque você é lunar. Assim como você. Eu deveria pensar que a segurança do príncipe está ameaçada porque ele a convidou para o baile? Isso é diferente. Não seja tola, senhorita Lynn. Eu entendo os preconceitos. De muitas formas, eles são compreensíveis, até mesmo justificáveis, dado o histórico da Terra com Luna. Mas isso não significa que somos todos demônios egoístas e gananciosos. Acredite em mim. Não há neste planeta uma pessoa que gostaria mais de ver Levana longe do trono do que eu. Eu mesmo poderia matá-la se tivesse poder para isso. O rosto do médico ficou vermelho como cereja, seus olhos flamejando. Tudo bem. Cinder apertou a almofada na cadeira até sentir o aço de seus dedos furar o material. Eu posso aceitar isso. Nem todos os lunares são demônios, e nem todos os lunares são tão facilmente convencidos a seguir Levana. Mas, mesmo dentre aqueles que desejam desafiá-la, quantos arriscam a vida para fugir? Ela parou olhando para o doutor. Então, por que você fugiu? O Dr. Erland se moveu como se fosse se levantar, mas depois de hesitar, seus ombros caíram murchos. Ela matou minha filha. Verdade. Cinder recuou. A pior parte é que, se fosse qualquer outra criança, eu acharia certo, continuou o doutor. O quê? Por quê? Porque ela era uma cascuda. Ele pegou o boné da mesa e o analisou enquanto falava, seus dedos traçando o padrão espinha de peixe do tecido. Eu concordava com as leis no passado. Pensava que os cascudos eram perigosos, que nossa sociedade ruiria se permitíssemos que eles vivessem. Mas não a minha garotinha.
Um sorriso irônico torceu seus lábios. Depois que ela nasceu, eu quis fugir, trazê-la para a terra, para mim, mas a minha esposa era mais devota à Sua Majestade do que eu. Ela não queria ter nenhum tipo de ligação com aquela criança. E então minha pequena lua crescente foi levada embora, como todos os outros. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e semicerrou os olhos para Cinder. Ela teria sua idade agora. Cinder girou na cadeira e se ajeitou na ponta do assento. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas preciso que você entenda, senhorita Lin, pelo que alguém passou para trazer você para cá. Ir tão longe a ponto de esconder seu dom lunar para proteger você. Cinder cruzou os braços, encolhendo-se. Mas por que eu? Eu não sou cascuda. Não corria perigo algum. Isso não faz sentido. Fará, prometo. Escute atentamente, mesmo que isso seja um pouco chocante para você. Chocante? Você quer dizer que tudo o que veio antes era só o começo? Os olhos dele se suavizaram. Seu dom está voltando, senhorita Lin. Eu consegui manipular sua bioeletricidade para controlar temporariamente o protótipo de Lingera. Foi o que fiz no primeiro dia em que você esteve aqui, quando perdeu a consciência. E a trava de seu dom foi danificada de forma irreparável por causa disso. Com a prática, você será capaz de lidar com as falhas sozinha, até que controle totalmente o seu dom de novo. Entendo que é doloroso quando acontece tão rápido quanto hoje, mas essas situações devem ser raras, apenas em momentos de extrema perturbação emocional. Você pode pensar em qualquer coisa que tenha servido de gatilho para isso mais cedo? Hoje? O estômago de Cinder se revirou, relembrando a proximidade de Kai no elevador. Ela limpou a garganta. O que você está dizendo é que eu estou me tornando lunar de fato? Magia e tudo mais? O Dr. Eland crispou os lábios, mas não a corrigiu de novo. Sim, vai levar algum tempo, mas você terá o dom pleno com que nasceu. Ele girou os dedos no ar. Você quer tentar usá-lo agora? Pode ser que consiga, não tenho certeza. Cinder imaginou uma faísca em sua fiação, algo estalando na base da sua coluna. Ela sabia que provavelmente era coisa de sua cabeça, pânico autoinduzido, mas não conseguia ter certeza. Como se sentia sendo lunar, tendo esse tipo de poder? Ela balançou a cabeça. Não, tudo bem. Não estou preparada para isso. Um sorriso estreito se alongou pelos lábios do doutor, como se ele estivesse um pouco desapontado. É claro, quando você estiver pronta. Envolvendo sua própria cintura com os braços, ela respirou tremulante. Doutor? Sim. Você é imune à leitumose como eu? O Dr. Erland encarou sem piscar. Sim, sou. Então, por que não usou suas próprias amostras de sangue para encontrar a cura? Tanta gente morreu e as experiências com ciborgues? Excelente pergunta. As rugas no rosto dele se suavizaram. Eu usei, senhorita Lin. De onde você acha que vieram os 27 antídotos pelos quais já passamos? E nenhum deles funcionou. Ela enfiou os pés embaixo da cadeira, sentindo-se pequena, insignificante de novo. Então, a minha imunidade não é o milagre que você fez parecer. Os olhos dela pousaram no frasco, o antídoto da rainha. Senhorita Lin, encontrando o olhar do doutor, Cinder viu um lampejo, uma excitação mal contida, como na primeira vez em que eles se encontraram. Você é o milagre pelo qual eu procurava, disse ele. Mas você está certa, não é por causa da sua imunidade. Cinder encarou, esperando que ele explicasse. O que mais poderia ser tão especial nela? Será que ele estivera procurando pelo genial dispositivo de trava da magia? O protótipo de Lingera? O comunicado interno dela apitou com uma nova mensagem, antes que ela pudesse continuar.
Ela se sobressaltou, desviando-se do doutor enquanto um texto verde rolava por seu visor. Comunicado recebido do Distrito 29 de Nova Pequim. Quarentena de letumose. Limpione entrou no quarto estágio da letumose às 17h24, em 18 de agosto de 126 da Terceira Era. Senhorita Lin? Os dedos dela estremeceram. Minha irmã entrou no quarto estágio. O olhar dela recaiu no frasco em cima da mesa do Dr. Erland. Ele seguiu o olhar. Entendo, respondeu ele. O quarto estágio avança muito rápido. Não há tempo a perder. Inclinando-se para a frente, ele pegou o frasco. Promessa é promessa. Mas você não precisa disso para duplicar? De pé, o doutor andou até a estante de livros e pegou um copo à sua frente. Quantos anos ela tem? 14. Então, acho que isso será suficiente. Ele pingou um quarto do antídoto no copo. Fechando o frasco, ele se virou para Cinder. Você está ciente de que isso veio da rainha Levana? Não sei qual poderia ser o plano dela, mas sei que não será para o bem da terra. Isso pode muito bem ser um truque. Minha irmã já está morrendo. Ele assentiu e ofereceu o frasco a ela. Foi o que pensei. Cinder se levantou, pegou o frasco e aninhou-o na palma da mão. Tem certeza? Tenho. Tenho uma condição, senhorita Lin. Engolindo em seco, ela segurou o frasco junto ao peito. Você deve me prometer que não chegará nem perto deste palácio enquanto Rainha Levana estiver aqui. Final do capítulo 25. Pois é, galera. Para a nossa conta, mais uma grande revelação no nosso capítulo. Não tão grande assim, não tão estrondosa, mas uma revelação importante, né? O Dr. Erland sempre foi muito estranho, ele sempre pareceu saber um pouco a mais sobre os lunares do que se era esperado, né? E isso tudo se correspondia ao fato de que ele é lunar, de que ele já trabalhou para a Rainha Levana, aparentemente, né, como cientista, e de que ele está fazendo isso não necessariamente por vingança, mas sim porque ele se sente na obrigação de contrapor a rainha. Então, não faz muito sentido exatamente o fato de ele... Tudo bem, ele pode ser contra a Levana porque porque ela matou a filha dele, porque ele não concorda com ela e por isso ele fugiu de Luna, tudo bem. Mas qual seria a ligação com o fato dele, tipo assim, qual seria a ligação com o fato dele tá trabalhando para o imperador, tá procurando a cura para a letumose, etc e tal? Qual seria essa ligação? E se ele é imune à letumose, usou o sangue dele e não conseguiu reproduzir o antídoto, por que que Cinder continua sendo tão especial para ele assim? Por que que ele fala que ele é um milagre, que ela é o milagre que ele estava esperando, né? Quando a gente acha que a gente resolveu um problema, um mistério, outro aparece, para variar. Temos 34 minutos já de gravação. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Acho que o frasco de antídoto é mais atraente a Cinder que a proposta do baile. Com certeza, ela se importa mais com o antídoto do que com o convite do baile. A nossa garota é bem prática. Cinder tem problemas quando o Kai aparece na área. É porque ele sobrecarrega o sistema dela. E o chip dela, do negocinho lá, a trava do glamour tá defeituoso, né? Então, meu povo, Cinder não é uma cascuda. E foi por isso que Levana conseguiu manipular ela. Porque ela não tá com controle sobre o dom dela. E o chip que trava o dom dela tá defeituoso. O chip não, o dispositivo, sei lá como é que chama.
Dr. Eland de fato sabe muito sobre Cinder. Com certeza ele sabe até demais. E vamos aguardar para ver o que ele revela pra gente mais adiante, né? Porque ele tá assim, saltando aos pouquinhos. Doses homeopáticas. Ele mente pro príncipe, tava mentindo pra Cinder, mas ela não deu trégua pra ele. Vamos ver. Será que o antídoto realmente vai funcionar na Impione? Acho que a gente vai ter que ler o próximo capítulo pra descobrir, né? Difícil cumprir essa promessa, não aparecer no palácio. Sei não. Concordo. Também não sei não. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui no nosso capítulo 26 para ver o tamanho dele e ver se a gente consegue ler ele em 20 minutos, que é o que a gente tem. Acho que dá tempo. Vamos começar para a gente poder não fazer nada correndo. O príncipe Kai chegou à reunião com 17 minutos de atraso. Foi recebido pelos olhares decepcionados de Thorin e 4 outros oficiais do governo, todos sentados em uma longa mesa, junto com mais de uma dezena de rostos surgindo de seus respectivos netscreens na parede forrada de telas diante dele. Embaixadores de cada país da Terra: Reino Unido, Federação Europeia, União Africana, República da América e Austrália. Uma rainha, 2 primeiros-ministros, um presidente, um governador-geral, 3 representantes de Estado e 2 representantes de província. Um texto ao longo da parte inferior das telas prestativamente exibia seus nomes, títulos e afiliações de países. Que gentil da parte do jovem príncipe nos agraciar com sua presença, disse Thorin, enquanto os oficiais em volta da mesa se levantavam para saudar Kai. Kai fez um gesto para afastar o comentário de Thorin. Pensei que você poderia precisar da minha tutela. Na parede coberta de telas, a primeira-ministra da África, Camin, grunhiu de maneira nada feminina. Todos os outros permaneceram em silêncio. Kai caminhou para se sentar em seu lugar habitual, mas Thorin o impediu, gesticulando para a cadeira no fim da mesa. A cadeira do imperador. Com a mandíbula tensa, Kai trocou de lugar. Ele olhou para a fileira de rostos, embora cada um dos líderes do mundo estivesse a milhares de quilômetros de distância, olhando de seus próprios netscreens de parede. Parecia que seus olhares estavam focados nele, desaprovadores. Kai limpou a garganta, tentando não se inquietar. A ligação da conferência é segura? Perguntou ele. A questão trazendo de volta suas preocupações em relação ao chip de comunicação direta que Cinder encontrara dentro de Naice. As telas nessa sala eram equipadas com DICOMs para que eles pudessem promover reuniões internacionais sem temer que alguém os ouvisse pela rede. O chip havia sido colocado dentro de Naice por um dos compasses de Levana pelo mesmo motivo. Sigilo, privacidade? Se fosse isso, o que exatamente ela havia descoberto? É claro, disse Thorin. As redes foram verificadas por aproximadamente 20 minutos, Vossa Alteza. Estávamos discutindo a relação da Terra com Luna quando você se dignou a se juntar a nós. Kai juntou as mãos. Certo. A relação a que se refere é aquela que a rainha Dominatrix dá um ataque de pirraça e nos ameaça com guerra toda vez que não consegue a coisa exatamente como quer. É essa a relação? Ninguém riu. O olhar de Thorin se focou em Kai. O momento é inconveniente, Vossa Alteza. Kai limpou a garganta. Peço desculpas. Isso foi inapropriado. Ele viu os rostos dos líderes da Terra e observando a milhares de quilômetros de distância. Apertou as mãos embaixo da mesa, sentindo-se como uma criança sentada em uma das reuniões do pai. Obviamente, disse o presidente Vargas, da América, a relação entre a Terra e Luna tem sido tensa há muitos anos e o reinado da rainha Levana apenas piorou as coisas.
Não podemos culpar nenhuma das partes, mas o que é importante aqui é que consertemos isso antes que ela comece uma guerra, completou o representante de uma região da América do Sul, como o jovem príncipe já observou. Mas se os relatórios na rede não estiverem equivocados, disse o governador-geral Williams, da Austrália. O diálogo entre a Terra e Luna foi retomado. Pode ser verdade que Levana esteja na Terra agora mesmo? Mal acreditei nas notícias quando ouvi. Sim, disse Torim, todos os olhares voltados para ele. A rainha chegou na tarde de ontem e sua taumaturga-chefe, Sibyl Mira, está hospedada em nossa corte há 2 semanas. Levana informou a vocês o propósito da visita? Perguntou a primeira-ministra Camin. Ela disse que quer chegar a um acordo de paz. Um dos representantes da República da América deu uma gargalhada. Eu só acredito vendo. O presidente Vargas ignorou o comentário. O momento é um tanto suspeito, não é? Logo depois, ele não terminou. Ninguém olhou para Kai. Nós concordamos, disse Torim, mas não podemos recusar a requisição quando veio. Realmente parece que ela está mais disposta a discutir uma aliança com a comunidade do que com qualquer um de nós, disse o presidente Vargas. Mas as condições dela eram sempre insatisfatórias. Elas mudaram? Kai olhou de canto de olho enquanto o peito de Torim lentamente se expandia. Não, respondeu ele. Até onde sabemos, as condições de Sua Majestade não mudaram. Sua meta continua a ser de consagrar uma aliança pelo casamento com o imperador da comunidade. Embora os rostos na sala e nos netscreens tenham tentado permanecer estáticos, o desconforto se instalou entre eles. Kai apertou tanto as mãos em suas unhas que suas unhas deixaram marcas de luas crescentes na pele. Ele sempre desprezara a diplomacia dessas reuniões, mas pensando a mesma coisa, ninguém com coragem o bastante para todos pensando a mesma coisa, ninguém com coragem o bastante para dizer. E é claro que seriam todos solidários ao destino de Kai, mas ainda assim gratos por não ser nenhum deles. Ficariam bravos com a possibilidade de a rainha Levana se infiltrar em qualquer país da Terra com seu regime ditatorial, mas certos de que isso seria melhor do que ver o exército dela atacando o planeta. A posição da comunidade, continuou Torim, também não mudou. Aquilo pareceu agitar a todos. Você não se casará com ela? Perguntou a rainha Camila do Reino Unido, as rugas em sua testa se aprofundando. Kai endireitou os ombros em posição de defesa. Meu pai era firme em sua decisão de evitar tal aliança, e acredito que suas razões sejam tão pertinentes hoje quanto eram na semana passada, ou no ano passado, ou na última década. Tenho que considerar o que é melhor para o meu país. Você disse isso a Levana? Eu não menti para ela. E qual será o próximo passo dela? Conjecturou o primeiro-ministro da Europa, Bromston, um homem de cabelos claros e olhos gentis. O que mais? Disse Kai. Ela pretende acrescentar mais ofertas de barganhas até que aceitemos. Olhares se encontraram pelas telas. Os lábios de Torim ficaram brancos, seus olhos suplicando que Kai fosse mais sutil. Kai podia adivinhar que Torim não tinha a intenção de mencionar o antídoto, pelo menos não até que planejassem seu próximo passo. Mas a letumose era uma pandemia que afetava a todos. Eles tinham, no mínimo, o direito de saber que talvez existisse um antídoto, isso considerando que Levana não estivesse mentindo para eles. Kai respirou fundo, espalmando as mãos na mesa. Levana alega ter encontrado a cura para a letumose. Os netscreens pareceram estalar com surpresa, embora os líderes reunidos estivessem perplexos demais para falarem. Ela trouxe uma única dose consigo e eu a entreguei para a nossa equipe de pesquisa. Não sabemos se é realmente um antídoto até termos a oportunidade de estudá-lo. Se ele for real, precisamos encontrar uma maneira de replicá-lo. E se não pudermos? Kai olhou para o governador-geral australiano. Ele era bem mais velho do que o pai de Kai. Eram todos muito mais velhos do que ele. Eu não sei, respondeu ele,
mas farei o que for preciso pela comunidade. Ele pronunciou muito cuidadosamente a palavra comunidade. De fato, tinham a força de uma aliança entre 6 países e um planeta, mas tinham seus próprios laços, e ele não se esqueceria disso. Mesmo assim, disse Torin, podemos ter a esperança de que ele seja razoável e de que consigamos convencê-la a assinar o Tratado de Bremen sem uma aliança consagrada por casamento. Ela vai recusar, disse um representante do Estado da Federação Europeia. Não devemos nos iludir. Ela é teimosa. É claro, a família imperial da comunidade não é a única com sangue real com que ela poderia alimentar esperanças de casamento, argumentou o representante de Estado africano. Ele disse isso sabendo que o próprio país não seria uma escolha, já que não era regido por uma monarquia. Qualquer laço de matrimônio seria superficial e passageiro demais. Ele continuou. Acho que deveríamos explorar todas as possibilidades para apresentarmos uma proposta. Não importando o que Levana resolva fazer em seguida, uma oferta que nós, como um grupo, achemos que pode beneficiar os cidadãos de todo o planeta. Kai seguiu a atenção do grupo para a rainha Camila, do Reino Unido, que tinha um filho solteiro, com 30 e poucos anos, uma idade mais próxima de Levana do que a de Kai. Ele percebeu o quão passiva a rainha tentava parecer e teve que se conter para não passar uma imagem de presunção. Era bom virar a mesa. E ainda, politicamente, não havia dúvida de que Kai era a melhor opção aos olhos de Levana. O príncipe do Reino Unido era o mais jovem de 3 irmãos e talvez nunca viesse a se tornar rei. Kai, por outro lado, seria coroado na próxima semana. E se ela rejeitar qualquer outro? Perguntou a rainha Camila, erguendo uma sobrancelha que sofrera muitas intervenções cirúrgicas rejuvenescedoras ao longo dos anos. Quando ninguém respondeu à pergunta, ela continuou. Não quero levantar alarme falso, mas vocês levaram em conta que a razão de ela ter vindo à Terra talvez seja assegurar uma aliança à força? Talvez sua intenção seja manipular a mente do jovem príncipe para que se case com ela. O estômago de Kai se revirou. Ele podia ver seu desassossego espalhando nos rostos dos demais diplomatas. Ela poderia fazer isso? Perguntou ele. Como ninguém respondeu rapidamente, ele se virou para Torin. Levou muito tempo para que Torin balançasse a cabeça, parecendo assustadoramente incerto. Não, disse ele. Talvez em teoria, mas não. Para manter tal manobra, ela nunca poderia sair do seu lado. Tão logo você não estivesse mais sob a influência dela, poderia provar que o casamento não foi legítimo. Ela não se arriscaria a isso. Você quer dizer que nós esperamos que ela não se arrisque a fazer isso? Falou Kai, sem se sentir muito consolado. E quanto à filha da rainha Levana, a princesa Winter? Lembrou o presidente Vargas. Houve alguma discussão acerca dela? Enteada, disse Torin. E o que deveríamos discutir sobre a princesa Lunar? Por que não podemos formar uma aliança em casamento com ela? Perguntou a rainha Camila. Ela não pode ser pior do que Levana. Torin cruzou as mãos em cima da mesa. A princesa Winter é filha de outra mãe e seu pai era um mero guarda do palácio. Ela não tem sangue real. Mas talvez Luna ainda honrasse uma aliança de casamento com ela, disse Kai. Será que não? Torin suspirou, parecendo desejar que Kai mantivesse a boca fechada. Politicamente, talvez, mas isso não muda o fato de que a rainha Levana está na difícil posição de precisar se casar e gerar um herdeiro para continuar na linhagem por sangue. Mas não acho que ela vá aceitar casar a enteada enquanto ela mesma precisa arranjar um casamento apropriado. E não há esperança, disse o primeiro-ministro, de que os lunares aceitem algum dia a princesa Winter como rainha? Somente se você conseguir convencê-los a abandonar suas superstições, respondeu Torin.
e todos sabemos o quão profundamente eles valorizam sua cultura. Senão, eles sempre insistiriam em um herdeiro de sangue real. E se Levana nunca gerar um herdeiro, o que eles farão então? Kai olhou para o conselheiro e ergueu uma sobrancelha. Não sei ao certo, respondeu Thorin. Tenho certeza de que a família real tem um monte de primos distantes que estão loucos para clamar o trono. Então, se Levana tem que se casar, disse o representante da América do Sul. E se ela somente se casará com o imperador da comunidade, e o imperador da comunidade se recusa a casar com ela, o que acontecerá então? Chegamos a um impasse. Talvez, respondeu o governador-geral Williams, ela concretize suas ameaças. Thorin sacudiu a cabeça. Se o desejo dela fosse começar uma guerra, oportunidades não faltaram. Parece claro, argumentou o governador-geral, que o desejo dela é se tornar imperatriz, mas não sabemos o que ela planeja fazer caso vocês não. Na verdade, nós temos sim uma ideia, disse o presidente Vargas, a voz pesada. Temo que não precisemos mais especular se Levana pretende iniciar uma guerra contra a Terra. Nossas fontes me levam a acreditar que a guerra não só é provável, como iminente. Um rumor inquieto percorreu a sala. Se nossas teorias estiverem certas, disse o presidente Vargas, Levana planeja investir contra a Terra dentro dos próximos 6 meses. Kai se inclinou para a frente, brincando com a gola da camisa. Que teorias? Parece que a rainha Levana está reunindo um exército. Confusão se instalou no recinto. Certamente, Luna tem um exército já faz algum tempo, disse o primeiro-ministro Bromston. Não é novidade nem é um absurdo. Não podemos exigir que eles não tenham um exército, por mais que queiramos. Não é o exército comum de Luna, soldados e taumaturgos, disse o presidente Vargas. Nem é como qualquer exército que nós tenhamos na Terra. Aqui estão algumas fotografias que nossas unidades orbitais operacionais conseguiram obter. A imagem do presidente sumiu e foi substituída por uma imagem distorcida, como se tivesse sido tirada de muito longe. Fotos de satélite tiradas sem a luz do sol. Ainda assim, na imagem granulada, Kai conseguia distinguir filas e filas de homens de pé. Ele semicerrou os olhos e uma fotografia apareceu na tela, essa mais de perto, mostrando as costas de 4 homens vistas de cima. Mas Kai notou, com choque, que não eram homens. Seus ombros eram largos demais, muito arqueados. Seus perfis, pouco discerníveis, eram muito alongados. Suas costas estavam cobertas pelo que aparentava ser pelo. Outra imagem apareceu na tela. Mostrava uma meia dúzia de criaturas. Seus rostos, uma mistura de homem e besta. Seus narizes e mandíbulas se projetavam bizarramente da cabeça, os lábios torcidos em caretas perpétuas. Pontos brancos irrompiam da boca. Kai não podia vê-los com clareza, não podia afirmar, mas davam a distinta impressão de serem presas. O que são essas criaturas? Perguntou a rainha Camila. Mutantes, respondeu o presidente Vargas. Nós acreditamos que sejam lunares transformados por engenharia genética. Esse é o projeto que presumimos estar sendo executado há muitas décadas. Estimamos 600 deles somente neste batalhão, mas suspeitamos que haja mais, provavelmente na rede de tubos de lava sob a superfície da Lua. Podem ser milhares, muitos milhares, pelo que sabemos. E eles possuem magia? Foi uma pergunta hesitante, proposta pelo representante da província do Canadá. A imagem desapareceu, mostrando o presidente americano de novo. Não sabemos. Não conseguimos vê-los treinando ou fazendo qualquer outra coisa que não ficar em formação e marchar para dentro e para fora das cavernas. Eles são lunares, disse a rainha Camila. Se não estiverem mortos, possuem magia. Não temos provas de que eles tenham matado as crianças não dotadas de dom, interrompeu Thorin. E por mais excitante que seja olhar para essas imagens e criar especulações loucas, precisamos manter em mente que a rainha Levana ainda não atacou a Terra e não temos evidência de que tais criaturas
se destinam a tal ataque. Qual mais poderia ser a finalidade delas? Perguntou o governador-geral Williams. Trabalho manual? Argumentou Dorin, desafiando qualquer um a negar a possibilidade. O governador-geral fungou, mas não disse nada. Nós devemos, é claro, nos preparar para o caso de uma guerra começar, mas nesse meio tempo, nossa prioridade precisa ser formar uma aliança com Luna, não afastá-la com a paranoia e desconfiança. Não, disse Kai apoiando o queixo no punho. Eu acho que esse é o momento perfeito para paranoia e desconfiança. Thorin franziu o senho. Vossa Alteza, parece que todos deixaram passar o ponto óbvio dessas imagens. O presidente Vargas estufou o peito. O que você quer dizer? Você disse que provavelmente eles estão formando esse exército há décadas, aprimorando seja qual for a ciência que usam para gerar essas criaturas? É o que parece. Então, por que só percebemos agora? Ele gesticulou em direção à tela em que as imagens haviam estado. Centenas deles de pé do lado de fora, como se não tivessem nada melhor para fazer, aguardando para serem fotografados. Ele cruzou os braços em cima da mesa, observando enquanto as expressões de incerteza se viraram em sua direção. A rainha Levana queria que víssemos seu exército assombrado. Ela queria que tomássemos conhecimento. Você acha que ela está nos ameaçando? Perguntou a primeira-ministra Camin. Kai fechou os olhos, as imagens das filas de bestas frescas em sua mente. Não, eu acho que ela está tentando me ameaçar. Final do capítulo 26. Então, meu povo. Oi, galera, tem umas pessoinhas a mais aí. Oi, Lindoneide, oi, Camila. Oi, gente. Ó, a gente tá terminando a nossa leitura de hoje, terminando os 2 capítulos que nós lemos hoje, mas a live vai ficar salva. Então, se vocês estão tipo assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que final de capítulo é esse? Que história de exército mutante é essa? Que história de ameaça e guerra e tarará, tarará? Se vocês estão assim meio perdidos, quando a gente terminar, a live vai ficar salva e vocês podem assistir, ou podem assistir no link que vai ficar lá na bio da BBC In, onde tem todos os outros capítulos gravados também. Inclusive de ontem, de anteontem, e assim por trás. Mas enfim, sim, algumas coisas estão estranhas e um pouco assombrosas aqui. Nesse último capítulo de hoje, o que nós vimos foi uma reunião entre as autoridades, entre os líderes das nações que ainda existem na Terra, né? Então a gente viu que a geografia foi meio alterada, então existe o Reino Unido, Federação Europeia, a Austrália ainda é independente, enfim. Houve uma reorganização geográfica, né? República da América e etc. E eles estão justamente discutindo quais são as possibilidades desse tipo de acordo de paz que pode ser feito com Luna, quando tudo que a rainha Levana quer é se casar com o imperador das comunidades das nações orientais para poder se tornar imperatriz e para poder adquirir mais poder e poder sobre a terra dessa vez, né? Coisa que, teoricamente, ela ainda não tem. Então, quando ela chega, primeiramente, ela ameaça Kai. Na verdade, ela chantageia Kai com o antídoto para a leishmaniose e agora ela está chantageando ele com um exército de mutantes na Lua. Nós estamos com 20 segundos, a live vai ser encerrada. Então, reflitam mais ou menos sobre isso daí. Assistam o capítulo do início, quem não pôde. E amanhã a gente volta com mais uma leitura do capítulo de Cinder. Tudo bem? Vejo vocês amanhã. Beijo e se cuidem. Tchauzinho.